Graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa. E nós vamos pedindo a espiritualidade que sempre está conosco, que ampare essa nossa noite e ampare esse aprendizado que nós vamos fazer hoje, falando do Evangelho de Jesus, né? Jesus, que é a sustentação do planeta. E nós vamos estudar hoje uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? Na época de Jesus, ele não podia dizer toda a verdade, as pessoas eram mais simples do que hoje, tinham menos conhecimento. E naquela época, ele usava os costumes do povo judeu para fazer, contar histórias que a princípio parecem histórias de criança, histórias simples, mas que no fundo tinham um ensinamento moral imenso, como é a parábola de hoje. No final vocês vão se surpreender, com o que ele quis dizer com essa parábola. O título é Somos Ovelhas Desgarradas e foi tirado da parábola da ovelha perdida. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E qual foi o momento que Jesus usou para nos contar nessa parábola? Ele contou essa parábola quando ele estava, certa vez, conversando com algumas pessoas, e ele não escolhia pessoas para conversar, ele conversava com pessoas que, na época, algumas seitas dos judeus consideravam pessoas de má vida, pessoas pecadoras. Então, ele conversava com ladrões, com pessoas pobres, com pessoas, na época eram chamadas até hoje prostitutas. Então, essa seita judaica, eles se consideravam melhores que qualquer pessoa. Eles eram chamados doutores da lei de Moisés, e por conhecerem a lei de Moisés, eles acreditavam que eram pessoas santas. Mas Jesus discordava disso, E Jesus, no sermão que ele fez, chamado Sermão dos 8 Ais, chamou essas pessoas de hipócritas, raça de víboras, porque eram pessoas que tinham aparência de santos, mas que por trás ensinavam as pessoas que frequentavam as sinagogas a ignorar os pobres, a ignorar as pessoas que eles consideravam pecadoras, Então, esses fariseus chegaram para Jesus e falaram: olha isso com quem você está conversando, só tem gente de má vida, aí só tem pecador. E ele responde assim: o que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar aquela que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa dessa que foi encontrada do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que estás nos céus que pereça nenhum de seus pequeninos. As ovelhas, elas são totalmente dependentes de um pastor. Elas são animais que não conseguem se virar sozinhas. Então, os pastores apacentam as ovelhas. Na época era bem comum. Apacentar é cuidar, guiar, mostrar onde está o alimento e não deixar que elas se percam. Então, Jesus usou essa ideia do pastor que cuida das ovelhas para contar essa parábola. Agora a gente vai ver um vídeo pequenininho, de 2 minutos, para ouvir Jesus falando isso. Esse recebe pecadores e come com eles.
Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, tanto o vídeo quanto a parábola lida, ela deixa muito claro que quando Jesus se refere a essa parábola, falando isso para aquelas pessoas que criticavam ele viver com pessoas pecadoras, e ele conta essa parábola, fica muito claro para qualquer pessoa que estuda o Evangelho de que Deus é o pastor, as ovelhas somos todos nós. Na terra, Jesus é o nosso pastor e a pessoa que Deus colocou aqui para nos guiar, porque sem uma ajuda espiritual nós nos perdemos. Então, a ovelha desgarrada, aquela que se perde, somos nós. E eu, depois de estudar para fazer a palestra, eu cheguei à conclusão que essa parábola é a parábola do amor de Deus por nós. Porque ele diz, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas que não precisam se arrepender. Significando que todas aquelas pessoas que já têm um certo nível de evolução, todas aquelas pessoas que trilharam os caminhos do bem, todas aquelas pessoas que têm merecimento de estar no céu, que seria um lugar bom do plano espiritual, o pastor, que é Jesus, deixa essas pessoas que já têm seu mérito naquele local e volta para buscar as ovelhas desgarradas. Então, significa que Deus não desampara, nenhum dos seus filhos são desamparados. Nenhum de nós pode dizer que já chegou num nível espiritual de evolução capaz de não precisar da ajuda de Jesus. O Pai não quer a morte daquele que é impiedoso, daquele que é mau, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas a regeneração dessas pessoas, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Então, veja bem, Deus, como pastor de todos nós, aquele que cuida de todos nós, ele não permite que um filho se perca e esqueça que esse filho existe e deixa que esse filho fique perdido para sempre. A gente tem lá no passado ideias de céu e inferno, como se Deus fosse capaz de deixar alguém, um dos filhos dele, eternamente no inferno. Como se ele não tivesse amor suficiente para resgatar todos os filhos. E ele só descansa quando todos estão recolhidos. Então, muitas vezes, para Deus recuperar uma pessoa, ela precisa passar por algumas situações de aprendizado, algumas situações
que nós ainda não entendemos, mas é para o bem dela, né? Ainda que seja preciso ele nascer na terra, sem a mão, sem o pé, entra na vida manco, entra na vida aleijado, ainda que seja preciso nascer sem os olhos, né, por causa de erros cometidos em outras vidas. Se nós pudéssemos ver nosso passado, porque quando nós analisamos a nossa vida hoje, nós temos a certeza que somos seres bons, né? Mas nós não temos nenhuma ideia, não conseguimos lembrar do nosso bem, do nosso passado. Mas o fato de morarmos no mundo de provas e expiações e termos tanta dificuldade com saúde, com dinheiro, com família, significa claramente que nós temos coisas a aprender, contas a acertar com a vida. Então, o amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que Ele permite que a gente passe por dificuldades. Porque é na dificuldade que nós vamos buscar ajuda. E é na dificuldade que nós vamos um dia bater o joelho no chão e clamar a Deus. É dessa forma que nós acabamos procurando Deus e é dessa forma que nós somos ajudados. Porque existe um ditado que diz, né, sempre quem vai para a casa espírita ou vai pelo amor ou vai pela dor. E quando a gente faz, né, individualmente essa pergunta, como eu, a maioria veio pela dor. Então, essa dor que a vida nos traz, que faz com que nós busquemos o caminho que conduz a Deus. Não é possível, né, que alguém diante dessa parábola acredite que Deus seja capaz de excluir quem quer que seja, por maior que ele seja um criminoso, né, por mais difícil que ele, por mais danos que ele tenha causado à sociedade. Porque assim, quando chega de visita nos presídios, as mães não deixam de ver seus filhos, não deixam de ajudar, de levar lá, né, uma ajuda para eles. O amor de Deus é infinitamente maior do que o nosso, só que nós somos julgadores. Então, quando uma pessoa, entre aspas, está nos incomodando, nós simplesmente excluímos algo da nossa vida. Bloqueamos nas redes sociais se ela morreu para nós, né? Só que, graças a Deus, o amor de Deus por nós é tão grande que nenhum de nós vai se perder. Deus vai nos buscar onde quer que nós estejamos com o passar dos séculos, né? Então, a lição fala para nós de todas as vezes que Deus, né, nos amparou, porque assim, a gente não percebe no dia a dia esse amparo, essa ajuda de Deus. Só quando acontece uma coisa muito grande, você fala, foi obra de Deus. Deus obrou na minha vida. Mas a ajuda de Deus é todos os dias. Quando nós chegamos numa casa para ouvir uma palestra, entender o significado dela. Quando nós vamos numa igreja receber uma bênção, uma oração. Quando nós lemos um livro que nos ensina alguma coisa. Quando nosso anjo de guarda, nosso mentor fala conosco todo dia no nosso pensamento, nós estamos sendo ajudados. Nós somos as ovelhas que estão tentando resgatar, trazer de volta para o caminho do bem. É que na correria do nosso dia nós não percebemos isso. Parece que não. Quantas pessoas falam, Deus esqueceu de mim? Muito pelo contrário, né? Nós sabemos das reencarnações compulsórias, de pessoas que optaram pelo caminho do mal e que estão há séculos nos lugares ruins do mundo espiritual e que todos os dias vai uma equipe espiritual de luz até lá para tentar buscá-los. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar, sabe perfeitamente das equipes socorristas que vão sempre buscar aquele que está perdido, aquele que está sem direção. Assim também conosco, né? Quando, às vezes, vem uma mãe, uma esposa pedir ajuda para um filho, para um marido que está perdido nos vícios, ela é o caminho que Deus encontra para recolher essa criatura que está no vício. Daí ela chega na casa espírita, ou na igreja, ou no médico, encaminhar para o médico, para o psicólogo, para uma casa de recuperação. Sempre é um caminho que Deus vai encontrar para nos ajudar.
Tudo que nos acontece de bom, um caminho que você vai desviado e te livra de alguma coisa ruim que ia acontecer, é sempre amparado pela equipe espiritual que acompanha cada um de nós e que foi designada aqui na terra por Jesus para cuidar de cada um. O Evangelho fala de Madalena, que foi recuperada por Jesus, mesmo sendo na época uma mulher, né, cheia de vícios, era a mulher mais bela, mais procurada pelos homens, e que quando encontrou Jesus saiu desse caminho, né? E os últimos momentos dela na terra, ela cuidava dos leprosos. Alguns leprosos foram curados por Jesus, outros não. Os que não foram curados é porque não tinha chegado o momento da cura, ou não se fizeram merecedores, ou o resgate não tinha sido ainda cumprido. Mas ela acaba, né, desencarnando naquele vale dos imundos, que era o lugar onde ficavam os leprosos na época de Jesus. Judas Iscariotes, quantas vezes, naqueles 3 anos que Jesus passou com os apóstolos, Jesus conversava e dava 1000 toques para ele, para que ele nunca se perdesse, que ele sempre orasse, que ele sempre vigiasse. Mas, quando ele se perdeu, né, Jesus acabou sendo crucificado por culpa dele, de arrependimento, ele se enforcou. Não sei se todos sabem isso. Mas Jesus depois, em corpo espiritual, ficou na terra há muito tempo, ainda uns 40 dias. E quando Jesus foi de vez para o mundo espiritual, ele vai até o umbral retirar Judas e leva Judas embora. Mesmo Judas tendo sido responsável, né, pela morte dele. E assim, Paulo de Tarso, né, que matava cruelmente os cristãos e que um dia foi recuperado por Jesus na estrada de Damasco. Então, quando nós estamos encarnados, nosso corpo físico, ele não permite a lembrança de todas as coisas que nós já passamos e fizemos no passado, mas que trazem as dificuldades do dia de hoje. O fato, eu sempre digo isso, o fato de nós procurarmos um livro, uma palestra, uma oração, um passe, uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, na grande maioria das vezes nós somos intuídos a fazer isso por espíritos amigos que querem resgatar cada um de nós para o caminho, né, que conduz a Deus. Então, esse convite, né, através de intuição que nós temos o tempo todo, ele faz parte da nossa jornada. Nós somos as ovelhas desgarradas. Por quê? Porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos na Terra hoje, passando pela pandemia, passando por todas as tribulações financeiras, porque assim, a Terra está passando por uma transformação e todos nós estamos sendo convidados a entrar pelo caminho do Evangelho, seguir Jesus e seus ensinamentos, né? E aí, no final da parábola, Jesus diz assim: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, os livros falam que quando um pecador se arrepende, quando um pecador, né, cai de joelhos e pede perdão a Deus, existe uma festa no plano espiritual. Nós não podemos julgar as pessoas. Nós não sabemos o que levou uma criatura a fazer, né, coisas que nós condenamos. Mas não é nosso problema esse. Nosso problema é sermos a ovelha, né, dessas. Nós deveríamos estar no rol daquelas 99, e não como perdidas, né? E lá no final da parábola fala que o pastor convidou seus parentes e amigos para festejarem com ele a felicidade de um pecador que foi resgatado. Porque, teoricamente, o pecador estava perdido, né? Por isso que existe uma festa no céu, porque ele foi recuperado, ele se arrependeu e ele mudou de caminho. Então, quem é a ovelha desgarrada? O rico, avarento, egoísta, o pobre, que é revoltado, o pai, que não educa, o filho ingrato, o homem preguiçoso, o juiz, né, iníquo e unilateral, o mau governante, o sacerdote, né, que apregoa coisas que não são verdades, o cônjuge que adultera, o mau esposo,
o falsário, o espoliador, o sonegador, o escritor pornográfico, os ciumentos, invejosos, criminosos, perdidos no vícios, aquele que quer levar vantagem em tudo contra seu semelhante. E eu posso ficar falando aqui, aquele que não perdoa, aquele que se vinga, aquele que tenta puxar o tapete do outro, aquele, né, que comete pequenos furtos contra o seu semelhante. E assim, todos nós que temos a oportunidade de fazer o bem todos os dias, e pela correria da nossa vida, pela nossa pressa, nós fingimos que não estamos enxergando. Então nós precisamos entender, toda vez que nós fazemos alguma coisa, vem na nossa cabeça, você não devia ter falado isso, você não devia ter feito aquilo. Tem alguém que fica nos alertando, o tempo todo nós estamos sendo alertados. A nossa consciência é o caminho usado pela espiritualidade, o sono. Quando nós dormimos, os livros, inclusive o livro dos Espíritos, deixa claro, todos nós, quando dormimos, recebemos visitas espirituais que, mesmo que acordado não lembramos, lembram de algumas passagens nossas, de outras vidas, para nos trazer resignação, paciência para as coisas que nós estamos atravessando e nos chamar, olha, não é esse o caminho. E quantas vezes nós decidimos tomar uma atitude que talvez não fosse a melhor e que dormindo, quando acordamos, de manhã, deixa para lá. Porque tem sempre alguém nos orientando, sempre alguém nos ajudando, né? Então, Jesus dirige a Terra com uma quantidade imensa, milhares de assessores. E esses assessores, eles são responsáveis, né, junto com Jesus, por todos nós. Então, vamos tentar, né, ser aquela ovelha que segue o seu pastor. O Evangelho é o nosso caminho. Nós não vamos conseguir, numa única vida, cumprir tudo que Jesus espera de nós, não é verdade? Mas vamos tentar buscar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos todos os dias e não deixar o Evangelho na cabeceira, simplesmente para o dia do Evangelho no lar ou quando nós estamos aflitos. Vamos todos os dias ler uma linha, 2 linhas e tentar ser pessoas mais mansas, mais pacíficas, mais tolerantes, porque assim, mesmo que a gente se perca, mesmo que nesta encarnação a gente acabe indo para o caminho errado, nós seremos resgatados mais para frente. Nenhum de nós vai se perder. Mas se nós podemos já ser a ovelha resgatada agora, por que nós vamos esperar os séculos? Por que nós vamos esperar o futuro para que isso aconteça? Então vamos buscar, né, o caminho de nós. O Evangelho fala que as ovelhas, o pastor não as segue, elas é que seguem o pastor. Então, Jesus, como representante aqui na terra de Deus, são os seus ensinamentos. Para isso ele passou pelo sacrifício imenso, para deixar para nós, né, o caminho. Por isso que ele diz, eu sou a vida e ninguém vai até Deus se não for por mim. E se não for por mim, é através dos ensinamentos de Jesus, que nos tornarão pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais confiantes, mais cheias de fé. E assim, né, seremos as ovelhas que quando chegarmos no plano espiritual superior, haverá uma festa por termos conseguido chegar até lá. Tudo bem? Então é esse o ensinamento que eu queria passar para vocês. Agradeço de coração, né, a presença de todos e vamos continuar estudando o Evangelho. Muito obrigada.